Fala pessoal, vamos lá. Estamos na nossa 7ª edição do Noxcast, que é o podcast que a Noxtec, né, a empresa que a gente representa, desenvolveu aí há cerca de 2 anos atrás. E dessa vez a gente está em Porto Alegre, né, dentro da PUC do Rio Grande do Sul, o ProHub, né, que é o estúdio que a gente está aqui agora, para prestigiar o Hospital São Lucas, né, representado pelo Oswaldo Balparda, que é o diretor-geral. Nosso amigo Daniel Moreira, que é o coordenador de inovação, e junto com a gente, Rodrigo Silveira, que é o nosso executivo comercial que fica aqui em Porto Alegre, e aquele que vos fala aqui, Tiago Chosso, o diretor comercial da Noxtec. Então, trouxemos como tema aí, principalmente com a sugestão do Oswaldo, né, falar um pouquinho sobre o papel da filantropia em sustentabilidade na saúde, né? É um tema que a gente tem acompanhado um pouquinho do trabalho do Oswaldo, ele fala bastante disso, mas antes da gente falar desse tema, a gente reservou aqui na nossa pauta para conhecer um pouquinho do Oswaldo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória e como é que começou essa história com a área de saúde aí, dessa carreira tão brilhante que você acumulou até aqui. Obrigado, Tiago. Bom dia, Tiago, Daniel, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês. Minha história na área da saúde, ela começa, como toda boa história, por acaso. Eu nem gostava de hospital, não gostava nem de visitar pessoas dentro de hospital. Mas eu trabalhava e dava aula na Universidade de Santa Cruz do Sul, na Unisc, e naquela oportunidade a universidade adquiriu um hospital, que era um hospital geral, um hospital filantrópico, que pertencia às Irmãs Franciscanas, a Congregação das Irmãs Franciscanas, estava com muita dificuldade. E a universidade, como tinha uma área de saúde muito forte, né, muito potente, precisava de espaço para ensino e aprendizagem, enfim. E como eu já trabalhava também, além de dar aula na área de administração, eu trabalhava na área de organização para a universidade, eles me convidaram para assumir o hospital. Tudo muito bem planejado, né? Eu pensei umas 24 horas, disse, por que não? Por que não? Vamos para lá. É uma emoção boa, uma né? Emoção, é uma emoção boa. A vida estava calma na época, né? Isso. E confesso para vocês que eu aceitei sem nenhuma ideia do que seria. Tá? Do tamanho assumi a direção geral do hospital, imaginando que era um trabalho temporário, assim, para fazer aquele trabalho de reestruturação, um trabalho pesado, e depois ir adiante. Esse trabalho temporário durou 7 anos, né, lá na Universidade de Santa Cruz. Um trabalho muito bonito, um trabalho que a gente gostou muito de fazer. Viramos os 100 anos do hospital lá, um projeto bonito. Deixamos um hospital de ensino certificado, curso de medicina também autorizado e validado pelo MEC, já funcionando, ou seja, um trabalho bem bonito. E aí aconteceu o que acontece com muita gente na área da saúde, aconteceu também comigo. A gente acaba sendo inoculado pelo vírus da área da saúde quando trabalha dentro de uma instituição assim. E aí não consegui mais sair, isso já fazem mais de 20 anos. De lá para cá, foram trajetórias por hospitais. Aqui no Rio Grande do Sul, fui para Florianópolis, trabalhei no Imperial Hospital de Caridade, que é um hospital muito antigo, é um hospital que é mais antigo que a Santa Casa de Porto Alegre. Ele foi fundado pelo mesmo irmão que fundou a Santa Casa de Porto Alegre. Inclusive tem a mesma linha de vocação cristã católica que a Santa Casa de Porto Alegre. Uma história bonita. Trabalhei lá, voltei para cá, trabalhei com as irmãs da Sociedade de Educação e Caridade no Hospital Dom João Becker, em Gravataí. Depois fui para a Santa Casa de Porto Alegre. Depois a gente teve a oportunidade de incorporar o Hospital de Gravataí à Santa Casa de Porto Alegre, Fundação Universitária de Cardiologia e Hospital São Lucas da PUC. Né? Chegou tem pouco tempo, né? Eu estou aqui há 130 dias. 130 Mas dias. já está ambientado. Já estou embarcado, já sou culpado de algumas coisas, então é como a gente se sente embarcado nesses projetos. Existe um ditado que fala que errar é humano e colocar a culpa em alguém é estratégico, né? Totalmente. Então, se a culpa é minha, eu coloco quem eu quiser, né? Então, que bacana, Oswaldo. Assim, essa questão do vírus da saúde, ela contamina muita gente. Acho que me contaminou. O Rodrigo é contaminado por esse vírus há muito tempo, e aí eu não vou perder a oportunidade de fazer o bullying recorrente, né? Tentou se evadir da área de saúde, passou 3 meses,
Uma tentativa, mas não foi muito bem sucedida. Durou 3 meses. Mas a gente dá oportunidade, né, para as pessoas. Vão E lá. a melhor parte é reconhecer, né? Com certeza. Tentei sair, não deu, volta, segue a vida e continuamos. É um ambiente simples, né? Pouco complexo. Não, né? tranquilo. Mas é essa complexidade que eu acho que quando você vai para fora e aí vê outras formas de dia a dia, de administrativo, a gente gosta da parte da saúde, que é a complexidade que eu acho que dá um tempero para o nosso dia a dia. E eu acho que depois que a gente supera aquela primeira fase, né, de entender um pouco a saúde, porque eu acho que ninguém conhece plenamente a saúde, né, principalmente dentro do Brasil. Tem várias saúdes, né, que a gente, eu sou residente em Recife, mas eu venho para aqui para Porto Alegre, a gente vai falar um pouquinho também como é que é a saúde que a gente enxerga que é feita aqui no Sul. Mas tem várias características regionais que mudam, mas depois que a gente supera aquela primeira fase, diz assim, é aqui que eu acho que eu não vou, eu vou seguir até a saúde quiser me absorver. E aí você não para mais. E eu já nessa brincadeira já estou pelo menos 12 anos. Daniel também está nessa batalha aí há quanto tempo? Nessa batalha da saúde, fui sequestrado. Estou no meu 3º ano agora. Comecei, acho que em 2022, não, 2021 para 2, com um convite do Hospital São Lucas, né? A área de inovação estava sendo construída já e bem consolidada, inclusive pela Diana Jardim, que hoje está como gerente da Unimed Porto Alegre. E ela articulava também junto ao BioHub, né, que é o hub de saúde do Tecnopuc. E ela saiu, o hospital ficou um tempo sem nenhuma figura de inovação, diria uns 6, 8 meses, e pediu para que o Tecnopuc indicasse alguém. E o Tecnopuc me indicou para que eu fosse me consultou, né? Quer assumir essa responsabilidade? Daí eu optei que seria um desafio grande, já articulava bastante com o hub de saúde naquela época, e assumi a responsabilidade de ir para o Hospital São Lucas, um mundo completamente diferente, novo para mim. Aprendi muita coisa no meu primeiro ano, mais aprendi do que fiz. E no segundo ano comecei a entender, né, toda a complexidade, né, que vocês estão falando aí, desses anos que vocês já estão na saúde. E agora acrescenta um temperinho de inovação na saúde. Nossa, a complexidade aumenta ao quadrado, porque ambiente completamente controlado, protocolizado, com muita amarra, né? E aí tu conseguir trazer inovação para esse ambiente, pensamento, mindset de falhar, normal, testagem, e vamos em frente. E que incide um ativo, eu costumo dizer que a gente lida com o ativo mais importante da vida de qualquer pessoa, que é a saúde, né? Isso. Envolve risco, envolve cuidar não só de pacientes, mas de familiares, né? Então, a gente mexe com a sociedade de uma forma altamente expressiva e delicada, né, Daniel? Inclusive, depois eu quero que tu fale um pouquinho para quem não é gaúcho, né, que vai poder acompanhar, entender essa dinâmica aqui da Tecnopuc, do BioHub. Isso aí vai ser uma missão para tu explicar já já. Então, a gente tinha planejado aqui para o Oswaldo falar um pouquinho. A gente acompanhou, acho que há umas 2 semanas, você fez um post muito interessante sobre a questão do cuidado, né, na filantropia. Você trouxe alguns aspectos ali de ESG, aí já fazendo um link com o nosso tema, né, de sustentabilidade. E eu confesso que eu fiquei muito impressionado com alguns dos números que você citou lá, sobre o trabalho que o São Lucas tem feito, né? Eu acho que tem um papel extremamente representativo na saúde aqui de Porto Alegre. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho daquela inspiração daquele post e por que assim, a filantropia, a sustentabilidade. Eu percebo que isso te mexe contigo, né? Que eu acho que até emociona um pouco, né, Oswaldo? Mexe bastante, Tiago. Eu não falei aqui, quando estava falando da minha trajetória, que além de trabalhar na área da saúde, eu também trabalhei na representatividade do segmento. Né? Legal. Eu fui presidente da Federação das Santas Casas dos Pais Filantrópicos do Rio Grande do Sul, fui presidente do Sindiberf, fui vice-presidente do Sindiberf, que é o Sindicato dos Hospitais, o primeiro sindicato organizado somente de hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul, fiz parte do Conselho das Misericórdias do Brasil, então a gente bebe um pouco também dessa fonte. E filantropia, sempre trabalhei na área da saúde em hospital filantrópico, então isso também acaba modelando o DNA da gente nesse sentido. E aquela questão do ESG,
Até, deixa eu também dar o crédito para quem me fez a primeira provocação, e essa primeira provocação foi feita em março, abril deste ano, nessa perspectiva, que foi pelo Dr. Salvador Gulo Neto, da Safety for Me, que ontem estava aqui no Health Meeting, né, num trabalho belíssimo sobre segurança do paciente. E um dia ele me liga lá de São Francisco e disse, Balpardo, tudo bem? Eu estou fazendo fazer um evento aqui na PUC, que foi, acho que foi ali no bloco 40, não sei onde é que foi, ou no Tecno... Acho que foi no Tecnopuc. Foi no Tecnopuc, foi no Tecnopuc. E queria falar sobre ESG na saúde, e queria que tu participasse do debate. Vai ter fulano, pessoas conhecidas, pessoas muito boas, assim. Aí eu digo, Salvador, a gente se conhece, né? Tu sabe quem tu está convidando, né? Tu sabe que eu sou um pouco pragmático em relação a essas coisas. Daí ele disse assim, é justamente por isso que eu estou te convidando. Tem que trazer outras perspectivas, isso, né? O Salvador é um querido, é uma pessoa fantástica. E o debate foi muito bom. E daquele debate, eu tive a oportunidade de começar a colocar, e depois foi para esse artigo, que no mundo do ESG, que hoje, inclusive, influencia a Bolsa de Valores, se a empresa é mais ou menos alinhada, todo mundo tentando se alinhar nas práticas de governança, de sustentabilidade e do impacto social que as instituições geram. Então, é muito comum se fazer escolhas, ou pelo menos isso é colocado como um modelo, de se fazer escolhas em função do impacto de ESG. Não vou falar de governança numa instituição como a que eu trabalho, que é uma instituição marista, que é uma instituição presente em 80 países, com uma estrutura que não gera lucro, não distribui dividendos, né? Então, seria absolutamente tolo eu falar de governança numa instituição já com essa longevidade. Seria chover no molhado, né, praticamente. Que nasce lá na França, que está aqui, e que tem todos esses empreendimentos que vocês agora estão conhecendo, um deles que está espalhado por 80 países e com um impacto social absurdo. Absurdo. Então, não vou nem falar nessa questão da governança, porque eu estou numa instituição que bebe de governança já muito antes disso ser moda. E, sob o ponto de vista do social, vamos entender por que existe hospital filantrópico. Eu acho que é aqui que está a origem da coisa. Por que existe um hospital filantrópico? Existe pela ausência do Estado. Se o Estado cumprisse totalmente o seu papel na área da saúde, ou na área da educação, que é onde tem, ou mesmo da assistência social, que é onde tem a maior penetração dos filantrópicos, não precisaria existir essas instituições. Elas se organizam e elas se criam pela necessidade das comunidades em ter esse tipo de serviço, esse tipo de apoio, e pela ausência do Estado. Então, vamos lá. No Rio Grande do Sul, os filantrópicos representam 70% da atividade hospitalar. Há muito tempo, numa governadora que tinha aqui, uma pessoa extremamente inteligente, a governadora Ieda Cruzius, e a gente tinha oportunidade de, em alguns eventos, ter trocas de falas, né? E uma pessoa admirável, ex-professora da URGS, e ela sempre dizia assim, se referia à rede filantrópica como uma rede complementar. E eu fazia brincadeira, isso acabou virando, né, um ponto de brincadeira entre nós, de governadora, quem faz 70% não é complementar de nada, né, complementar ao serviço público. 50% mais um já é maioria, né? Como é que é complementar? Então, assim, o sistema filantrópico, ele existe nesta lacuna, e ele existe de uma maneira a prestar um serviço que é mais efetivo, que é mais amplo. Em mais de 120 municípios do estado do Rio Grande do Sul, o único hospital é filantrópico. Então, olha a penetração que a gente tem em relação a isso. E, especialmente, são instituições que não visam lucro. Ou seja, tudo que elas produzem, elas retornam para a própria comunidade. Tá? Além disso, elas prestam um serviço para o SUS em valores muito inferiores ao que o próprio governo ou os governos, nas diferentes instâncias, o fazem. Né? A gente presta um serviço, em média, de 3,5 a 5 vezes mais barato e tão efetivo, ou às vezes mais efetivo do que isso. E aí a provocação para o ESG é o seguinte, hoje uma empresa, quando vai consumir um produto,
quando vai comprar um produto, e se ela tem uma pegada de ESG e ela quer fazer uso disso, então ela escolhe, vê, tem trabalho infantil, não tem trabalho infantil, tem trabalho análogo ao escravo, não tem trabalho análogo ao escravo, como é que ela se comporta, né? O meu fornecedor, como é que ele se comporta em relação a questões sociais e tudo mais, e ela faz uma seleção. E, por vezes, até ela opta por pagar valores diferenciados se isso estiver alinhado com esses. Exato. A exceção na saúde. A provocação que eu faço e que eu deixo é o seguinte: por que as operadoras que consomem os nossos produtos, eu não vou nem falar nos governos, tá? Porque o ESG do governo é outra análise, isso dá outro podcast. Por que as operadoras, ao comprar os produtos de um hospital filantrópico, elas balizam pelo preço de mercado e elas têm que comprar pelo mais barato e não pelo impacto social que é gerado? Ninguém vai querer ensinar para um hospital filantrópico o que é impacto social. A gente nasce do impacto social, né? Agora, isso poderia ser visto também como um diferencial e estampar os relatórios de ESG daqueles que compram ou usam os nossos serviços. Por que não? Se eu deixo de comprar uma bola que é feita por crianças no Paquistão, porque isso é ruim, se eu deixo de comprar um tênis porque está alinhado a uma posição de um rapper internacional e que isso, inclusive, faz botar 3 milhões de pares de tênis no lixo por conta disso, por que então eu não comprar de alguém que nasce do impacto social? E que a sigla ESG chega muito depois. Sim. Né? Então, essa é a provocação que eu trago em relação ao ESG na área da saúde filantrópica. Mas acho que são siglas que conceituaram, mas você colocou, acho que foi uma pequena aula que a gente teve aqui, né? Rápida e prática, né? Acho que a provocação, exatamente, porque volto a dizer, né, quando eu vi a postagem, ela é carregada de um sentimento ali, né? E eu acho que você expressou muito bem. A sociedade escolhe letras, conceitos para reunir o que já é notório, mas ninguém debate. E aí, quando alguém se empodera, né, aí vem o modismo, né? Que venha, mas que venha para poder trazer o debate. Né? E, assim, outro aspecto que você colocou muito bem acerca do impacto social, principalmente por um aspecto imprescindível que pouca gente comenta. A filantropia é quem implantou a saúde pública no Brasil. Né? Foram as Santas Casas que começaram o Sistema Único de Saúde, que nem existia, mas que já prestava serviço gratuito, que não existe almoço grátis, né? Mas gratuito do ponto de vista do usuário não ter que desembolsar para ter acesso a serviços. Né? E não é só aqui no Rio Grande do Sul, acho que no Brasil inteiro. Cidades, o Brasil tem 5.570 cidades. 80% delas, 4.500, têm abaixo de 30 mil habitantes. E 80% dessas cidades têm pelo menos um hospital filantrópico como principal insumo estratégico para poder dar suporte àqueles casos ambulatoriais que não são resolvidos na rede básica, né? E são encaminhados para o hospital. E aí fica aquela queda de braço, né? Entre a Secretaria Municipal de Saúde e o hospital. E aí, para o hospital sobreviver, para além da tabela SUS, que ela não se atualiza, o que é que acontece? Vem aí as operadoras que remuneram um pedacinho ali para poder dar uma sobrevida, Percentual acima. mas tem um olhar ainda de saúde suplementar. Isso. Né? Mas quem suplementa a saúde, está bem colocado por você, é a filantropia. Né? Então, volto a dizer, mais uma grande aula para nós. E aí agora eu queria que o nosso amigo Daniel falasse um pouquinho, porque acho que sustentabilidade passa por tecnologia e se a gente não inovar, principalmente com escassez de recursos, né? É um desafio muito grande. Eu fico feliz também pelo São Lucas ter uma área de inovação coordenada pelo Daniel, que a gente já se conhece há algum tempo. O Rodrigo mais, porque está sempre em contato aqui. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que a área de inovação tem se desenvolvido, como é que está o olhar da inovação dentro do São Lucas e dentro do ambiente PUC. E eu queria também que tu me explicasse o que é essa história de BioHub, de PUC. PUC, Tecnopuc. Assim, eu já convivo com isso, mas eu demorei um pouquinho para poder entender. Porque é tão interessante, é tão legal, mas que carece de um entendimento, porque é algo que a gente só vê aqui. Eu vou muito a São Paulo, Nordeste, enfim, eu não vejo iniciativas como essa, de ter um ambiente universitário que fala de tecnologia e trouxe a saúde
para poder fazer parte desse ambiente, né? Então, eu queria que tu me comentasse um pouquinho, o Rodrigo também pode eu- comentar, eu- porque eu- ele bebe dessa fonte aqui, está aqui junto conosco. Eu faço um comentário porque as pessoas que olham de fora o nome Tecnopuc acham que é mais um hub como muitos outros que a gente tem aí espalhados pelo Brasil afora. Mas só quem vem presencialmente, e aí tem que colocar um tênis confortável para caminhar pelo espaço, porque é muito grande, e aí começa a realmente entender o tamanho da grandiosidade. Primeiro pela PUC, que já é uma universidade, né? Não precisamos entrar em detalhes, uma das maiores do país, e exatamente pelo Tecnopuc, grandes empresas se associaram, porque sabem que aqui é uma excelente fonte de profissionais, de processos de inovação, de tecnologia. Então, eu sempre, como a gente está falando de Porto Alegre, no mínimo no Brasil, né, quiçá o mundo, a gente sempre deixa esse convite. Como a Noxtec ela é de Recife e eu era o braço aqui de Porto Alegre, eu sempre dizia, venham para realmente ver o que é. Porque a gente tem o Porto Digital de Recife, tem outros de São Paulo, etc., que tem um cunho parecido. Mas a gente realmente interpreta aqui pela fusão universidade, tecnologia, um hospital, né? E aí essa estrutura montada pelos maristas, ela realmente acaba sendo diferenciada de outros que a gente tem aí espalhados pelo Brasil. Isso é muito interessante. Eu acho que é bem importante. Acho que a fala do Rodrigo ela é muito válida. Muito se fala em bairrismo, né? Acho que foi um termo que se criou há muitos anos atrás. Mas esse bairrismo que é cunhado de orgulho, eu sou totalmente favorável. E eu acho muito bacana, né? O gaúcho ele tem orgulho da sua terra, né? Ele entoa os hinos, então até o teste do Daniel aqui, depois ele vai ter que me explicar o que é que ele quis dizer ali com aquele teste do microfone. Mas eu acho que só é possível aqui por conta do orgulho que o gaúcho tem da sua terra, né? Isso é muito admirável e a gente se sente muito bem acolhido aqui. Então, eu queria que tu explicasse para quem está acompanhando a gente aí como é que tudo Certo. isso congrega, né? Tecnopuc, BioHub, Hospital São Lucas. Aí eu acho que já tem um link também com o projeto Conecte Saúde, que é uma outra coisa que eu acho que a gente pode e deve falar aqui hoje, né? Que é você ter outros hospitais se conectando com a Integrando. mesma finalidade, né? Exato. A gente não vê isso fora do estado do Rio Grande do Sul, né? A gente está falando primeiramente de Porto Alegre, mas a gente já está vendo outros hospitais de fora de Porto Alegre já pensando Sim. em interoperar, né? Uhum. Então, Não. a missão é tua para comentar um pouquinho sobre isso para a gente. Valeu. Eu queria estar ouvindo mais o Oswaldo, né? Porque a gente é muito legal. Eu devia fazer uma série no Netflix, não um podcast. Com várias temporadas. Vamos providenciar. Ele é meu colega. Tá? Não, Obrigado, mas, Daniel. mas aí ele vai cobrar a inscrição do MBA, né? Vai ficar meio complexo. Por enquanto é de graça. Não, mas de forma bem rápida, assim, um tweet assim, sobre a inovação do Hospital São Lucas e como a gente entende esse movimento, junto com o Tecnopuc, que é o Parque Científico e Tecnológico aqui da PUC. A gente vê alguns movimentos que é uma bolha, tá? A gente vive uma bolha de inovação em saúde que são hospitais com áreas de inovação. Boa. Não são muitos, tá? Muitos poucos hospitais que têm essa possibilidade, né, de oportunizar uma área de inovação. E quando a gente vai para esses eventos de inovação, a gente vê muitas falas legais sobre inovação, mas a gente vê ali sobre, né, grandes hospitais, a Einstein, lá para cima, Sírio, Oswaldo Cruz, aí vem para cá, Moinhos de Vento, Santa Casa. Mas a realidade da maioria dos hospitais no Brasil não é essa, né? E a gente tem que mudar isso, a gente tem que tentar conseguir fazer com que tenham pessoas dedicadas a trazerem inovações para dentro desses campos hospitalares para justamente, como tu disse, pensar em sustentabilidade e avanços tecnológicos para a melhoria da jornada do paciente, para a utilização de procedimentos médicos, enfim. O Hospital São Lucas entende a inovação diferente um pouco desse método mais tradicional que a gente tem percebido quanto a grandes hospitais, né? A gente entende, e com todo respeito à estratégia de cada um, mas o hospital, para nós, é um ambiente, o core business é salvar vidas, né? A gente não pensa numa incubadora dentro do hospital para trazer startup, para acelerar startup dentro do hospital. Não é nossa intenção. Não é inovação como empreendimento. Não como empreendimento. Como Complementar. a racionalização dos recursos para poder fazer uma saúde melhor. Seria isso? Isso, exatamente. Legal. Parceiros para co-criar algo, né? Não para acelerar e ganhar em cima da startup depois.
E também está tudo certo fazer isso, é do business. Cada um com a sua escolha. Cada um com a sua escolha. Mas a gente tem a sorte também, o privilégio de ter um parque científico tecnológico super renomado na América Latina, né? Que a gente, eu vou concorrer, vou trazer uma incubadora para dentro do hospital sem ter um Tecnopuc do outro lado da rua? Não, né? Então, o Carlos Klein, que hoje é um dos sócios da Venture, uma aceleradora investidora em startups, junto com o Aldi, e também, que é o nosso superintendente de inovação da PUC-RS, e também o Geraldo Aguiar, do gestor de inovação do Hospital Ernesto Dornelles, conceberam, né, essa ideia de ter um hub de inovação que não tivesse dentro de um hospital, mas sim fora de um hospital, com vários hospitais dentro deste hub. Então, lá em 2018, quando essa ideia nasceu, principalmente pela cabeça desses três, e junto com o Paulo Beck também, que era de uma aceleradora, que era responsável pelo espaço, que geria esse espaço, a Grow, aceleradora, eles criaram o BioHub, né? Que é que basicamente tem ali, hoje temos uns 5 hospitais, começou com 2 hospitais e o Instituto do Cérebro, as escolas de saúde da PUC, que são também super renomadas, aí, a gente está falando da melhor escola de medicina privada do país, escolas de curso de enfermagem, fisioterapia, com boas notas, né, em conceito MEC. Então, criou-se esse ambiente de troca, inovação aberta na veia mesmo, onde os hospitais conversavam e discutiam sobre as suas oportunidades consensuais para que a gente conseguisse acessar tanto tecnologias de startups, quando elas houvessem alguma solução para oferecer para os hospitais, usando os pilares de validação desses hospitais presentes no Hub, na ocasião Ernesto Dornelles e Hospital São Lucas. E quando isso não era possível, não tinha algo no mercado para solucionar alguma dor do hospital, as startups não tinham também, a gente acessava a academia, né? A gente acessa a academia, a gente bate na porta das escolas para tentar desenvolver algo, né? Que é a fronteira do conhecimento da universidade, a gente tem esse privilégio de poder estar do lado, né? Beber da fonte. Hoje a gente já tem a felicidade de ter 5 hospitais, como eu disse. Acabamos de assinar o vínculo com o Divina Providência, Rede Divina Providência. Então a gente tem Rede Divina Providência, Hospital Ernesto Dornelles, Hospital São Lucas, Instituto do Cérebro e a Casa Menino Jesus de Praga também, que é um hospital beneficente que cuida de crianças que não têm tutela, né? Então eles são os tutores daquelas crianças que estão abandonadas. Maravilha. A gente sempre acompanha, né, as reuniões, apresentações, né, dessa iniciativa que é trazer as startups. E a gente, quando está à distância, a gente acha interessante, mas quem não vem não consegue capturar a essência. Só quem esteve aqui. Então, a primeira oportunidade que eu estive aqui, acho que há cerca de 2 anos e meio atrás, a convite do Guilherme Barros, né, que é o nosso grande parceiro aí da Sisqualis, é um grande batalhador, principalmente para poder promover o BioHub, e ele sempre era muito veemente. A Noxtec precisa estar aqui. A Noxtec precisa estar aqui. E aí, quando veio o Rodrigo para trabalhar conosco, nesse ínter, a gente se situando, entendendo aí uma empresa que tem uma sede em Recife, mas que a gente já tem capilaridade aí. Hoje a gente já tem pelo menos 22 estados atendidos por algumas das nossas soluções, mas a gente precisava vivenciar isso. Então, tanto é que esse ano a gente apostou e a gente já é uma empresa que faz parte do BioHub. Já tivemos a oportunidade de fazer algumas apresentações, né, de cloud, o próprio tema da interoperabilidade junto com a Sisqualis, que a gente tem apostado, e foi, inclusive, o tema da nossa participação no Health Meeting de ontem, né, que segunda, terça e quarta a gente participou como expositor também, e foi uma vivência muito bacana essa do Health Meeting, porque a gente viu os hospitais com stand, que é uma característica pouco comum, né, nos eventos que a gente tem participado do Brasil afora, né? Então, como é que você tem um evento de saúde, mas as instituições de saúde não estão lá? Então, era basicamente os outros eventos, né? Eram fornecedores e gestores de hospitais circulando para poder entender. Não, os hospitais estavam lá. Aqui você pode ir visitar o stand do hospital. É o inverso, né? É o inverso. Mas a ideia... É o mal do gaúcho, né? A gente é um pouco bairrista e tem que mostrar a marca, mas tem que fazer diferente. Mas faz diferente. Faz diferente e, assim, diga-se de passagem, faz melhor, né? Eu não sei, não sei se é melhor, se é pior. Eu sei que essas oportunidades que a gente estava tendo aqui no Health Meeting são oportunidades de trocas
únicas. Sim. Dificilmente a gente tem todos os hospitais assim, no mesmo ambiente, falando de dores semelhantes e daqui a pouco de soluções diferentes para dores semelhantes. E essas trocas elas são muito úteis, são extremamente úteis. E pegando o gancho, né, que a gente teve a oportunidade também de se reunir num ambiente descontraído, né, que é do nosso jantar. Assim, ó, eu fiquei extremamente feliz, satisfeito. Eu acho que todo mundo teve essa sensação, porque era aproveitar essa oportunidade do Health Meeting, principalmente quem está aqui, quem não está, mas aproveitou para estar. E a gente viu, né, gestores de hospitais que não conseguem se conversar, No todos dia a na dia. mesma mesa, tomando um bom vinho, comendo uma pizza, discutindo, inclusive a presença do próprio secretário também estava lá conosco. Então a gente tem a oportunidade de ter um debate fora de um gabinete, fora de uma reunião formal, mas de uma forma altamente descontraída. Então, isso que a gente conseguiu promover, eu acho que foi muito interessante. E a gente vai repetir a dose. Né? Que bom, tomara. Então, é algo muito bacana. E aí, uma outra coisa que a gente trouxe aqui também é que falar em inovação e não falar em tecnologia, eu acho que essa associação, né, ela é muito comum, mas não necessariamente a gente precisa inovar, trazer tecnologia para inovar. Mas já que é um pouquinho do nosso DNA, aí eu queria pedir para o Daniel, e também eu queria ouvir também na sequência a perspectiva do Oswaldo, como é que está esse link entre a área de inovação, né, do São Lucas, principalmente olhando para o BioHub, e a adequação dessas tecnologias. O que é que tu está enxergando das principais tecnologias aí? A gente sabe que o hospital já está plenamente informatizado, né, com uma grande solução de mercado, mas que a gente sabe que não é suficiente para conseguir contemplar todos os seus processos. E aí eu queria que tu visse aí como é que está sendo essa perspectiva aí dessa adoção dessas tecnologias, o que é que está vindo de novo, o que é que vocês estão explorando, em que vocês estão se inspirando para trazer, até entender um pouco mais o que é prioridade hoje para o hospital quando olha para a tecnologia, porque a gente sabe que na filantropia os recursos são escassos, né? Então, a adoção de uma... Gostaria de ter tudo, né? Mas a adoção, faz o ajuste. a adoção e assim, como o nosso trabalho é focado em tecnologia, e com o tema do ESG, eu acho que a gente ainda está muito aquém, enquanto provedor, para ter esse olhar. A gente sabe, né, conversando, batendo papo, mas para a gente trazer isso de forma estruturada, a gente precisa escutar esse olhar de vocês para ver se a gente está no caminho certo. Né? Por isso que aqui é só um momento para a gente discutir ideias, mas, para além disso, a gente já vem debatendo em outras alternativas, até no jantar, no evento, enfim, mas ouvir essa perspectiva de para onde os hospitais, como São Lucas e como os demais estão olhando quando estão adotando tecnologia, principalmente visando essa sustentabilidade. Legal, boa pergunta. Quando você se refere de novo, é de novamente ou de novidade? Novidade. Ah, tá. Porque tem muita coisa que vem, bate e volta. Vem, bate e não vinga, né? E temos bastante cases que daria para falar também. Mas tudo certo, tudo na sua hora, né? Talvez em alguns momentos não esteja maduro o suficiente para aderir àquela tecnologia. Mas hoje é impossível falar de inovação em saúde sem falar de inteligência artificial, né? Nossa, está um hype violento, todo mundo tem alguma coisa para falar de IA, tem uma solução de IA. E o hospital tem trabalhado muito nesse sentido também, de aderir a algumas tecnologias, tanto de diagnósticos, né? Para facilitar o diagnóstico do médico. A gente tem isso na radiologia. Também em questão de processos, né? Diminuir o processo manual das pessoas. O hospital tem muita gente para fazer a mesma coisa 300 vezes. Um dá o check, o outro dá o check do check, e a gente revisita, auditoria da auditoria. Então, esse tipo de digitalização vem facilitando, né? Diminuindo a carga de horária de pessoas para que a máquina, né? O dataset consiga entender e de forma melhor decidir, né, por aquela pessoa. E aquela pessoa fica responsável, não necessariamente a gente precisa economizar com aquela pessoa, mas ela fica responsável por outras tarefas dentro do hospital mais importantes e significativas do que ficar dando um check numa folha e trabalhar de forma mais inteligente, né? Isso. Eu tenho explorado um pouquinho esse tema da inteligência artificial, não que eu seja especialista, mas eu sou curioso no tema e a gente sabe que a gente não pode ficar de fora. Então, eu tive um desafio, acho que no mês de junho, num evento, para escolher um tema
para apresentar, e tinham outros temas lá que já estavam explorados dentro de tecnologias, né? Prontuário, nuvem, etc. Assim, a gente vai falar de quê? Vamos falar de inteligência artificial. E aí eu gosto de me desafiar também, e lógico, dentro de casa a gente já tem algumas soluções que já estão adotando inteligência artificial. Eu disse, mas eu não quero fazer uma apresentação assim como qualquer uma. Eu disse, se eu vou falar de inteligência artificial, eu tenho que usar, certo? Então eu vou usar onde? Eu fui, doutor Google, né? Inteligência artificial para criação de slides. Aí ele me deu a primeira solução, eu digo, vou nela. Aí eu coloquei um tema, IA aplicada na saúde. Aí ele me gerou 8 slides ali, com essas figurinhas bonitinhas que a gente está acostumado que a IA faz, um texto e um subtítulo. Desculpa, um título ali e um textinho embaixo, né? Aí vem aquela conversa, né? Ele já sugere outro tema, IA da gestão de saúde, transformações, etc. e tal. Aí ele vai percorrendo, o primeiro slide ele fala a segurança da IA, né? Aí o outro tema é aplicada à telemedicina, aplicada a prontuário, e ali 8 slides, aí depois eu tenho um slide de conclusão. Eu disse, eu vou usar esse material. Só que não era o material que eu tinha preparado. Eu disse, eu vou usar do jeito que está. E eu começo fazendo a apresentação assim, aí segue. Aí chego no final, a apresentação de 20 minutos, chega a 10, eu disse, pessoal, e aí, concluído, o que é que vocês acharam? Aí fica um olhando para a cara do outro. Eu disse, ó, eu fiz uma brincadeira com todos vocês, porque eu não preparei esse material. Eu transferi para a inteligência artificial fazer o meu trabalho. Eu, particularmente, achei uma porcaria. Eu falo isso de verdade. Porque fica, às vezes, superficial, né? Você não tem o assim, aprofundamento. uma coisa que eu aprendi é que quanto mais autêntico, mais gera interesse das pessoas, né? O bate-papo, né? Por isso que depois, quando eu pensei essa iniciativa do podcast, aí nosso time de marketing disse, não, Thiago, tem um roteiro. Eu disse, mas não é roteiro. A gente vai bater um roteiro papo. que o Thiago não vai seguir, é o comentário, exatamente, né? É só por eliminação. Aí, na sequência, a gente começa a falar. Primeiro é as pessoas entenderem o poder da inteligência artificial, mas para isso ela tem que começar a usar. E não transferir para a inteligência artificial algo que você precisa pensar. Ele é um assistente inteligente, ele vai te sugerir, vai te passar algumas coisas, mas você que tem que julgar. Então, você tem que estar cada vez mais preparado para julgar o que uma tecnologia que não usa inteligência artificial te entregue. Então, preciso de um relatório de consumo de medicamento dos últimos 6 meses. Chega o relatório. Se você não tem inteligência para julgar, para que você pediu? Então, tem que estudar, tem que entender, né? Então, a gente faz essa provocação. Eu acho que eu ia fazer essa provocação, mas que bom que o Daniel já trouxe, né? Sobre a inteligência artificial, né? Que a gente já é um caminho sem volta. E aí, Oswaldo, eu queria a tua perspectiva enquanto tomador de decisão, que tem aí mais de uma milha de pessoas aí para administrar, demandas, pessoas, algumas vidas, famílias que você tem como responsabilidade. Você numa cadeira de alto comando numa instituição como São Lucas, como é que tu enxerga a adoção de tecnologias para você tomar decisões aí mais precisas, racionalização de recursos, sejam humanos, mais financeiros, que é importante, né? Que a conta tem que ser paga. Aí eu queria ouvir essa perspectiva aí, todo esse teu desafio e como é que tu enxerga a adoção de tecnologia para te ajudar aí no teu papel aqui como diretor-geral do hospital. Perfeito. Eu já trabalhei com núcleos de inovação em outra instituição. Então, tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos Klein. A gente iniciou um trabalho bem legal juntos. E quando cheguei aqui, daí encontrei o Daniel, foi quando a gente começou a conversar sobre inovação. E encontrei no Daniel muito do que eu acredito sobre inovação, né? Que é uma inovação permeada, uma inovação fluida, né? Nós não temos capacidade financeira para inovação incremental, com grandes recursos, enfim. Vamos trabalhar com a nossa realidade, né? O Daniel, apesar de não ser nativo da saúde, ele tem uma capacidade muito grande de interpretar as necessidades do hospital. E isso é um mérito dele, por isso que as equipes, qualquer coisa, correm para ele, e é isso que a gente precisa ter, é isso que a gente precisa potencializar. Mas eu aprendi lá atrás, eu fiz um curso que durou uns 6 meses,
com etapas remotas e presenciais, e é um curso que é ministrado pelo Hitendra Patel, que é o ex-líder da Motorola, enfim, um cara que trabalha com inovação, e que ele é ótimo, é fantástico, e ele sempre nos dizia uma coisa: quer saber se há ou não há inovação? No final do processo vai ter um cheque. Né? Esse cheque pode ser alguém pagando por aquele produto ou tu pagando menos para ter alguma coisa que tu já faz. Porque se não tivermos, se isso não gerar valor, isso não é inovação, é uma boa ideia. Né? E tá bom, ter boas Sim. ideias, está tudo bem, né? não tem problema nenhum. E eu já usei essa frase para o Daniel mais de uma vez. Se a gente olhar um pouquinho essa trajetória desses pouco mais de 20 anos que eu falei para vocês, primeiro todo hospital tinha que ter um ERP de porte, com capacidade para processar e tudo mais, e todos migraram para isso, e é impossível hoje a gente pensar num hospital sem um ERP que faça isso. Depois a gente foi vendo que o ERP é pouco para isso. E como a área de informação é uma área de estudo meu, que já de tempo, e eu gosto muito dela, a gente sabe que sempre que tu atende uma demanda, tu gera uma nova, né? Isso é normal na área de inovação. Mas qual é o nosso desafio aqui? O hospital, o cara que inventou o hospital, o cara que concebeu o hospital, e principalmente o cara que inventou faturamento de hospital, é um sádico. Né? O cara que não tinha nada melhor para fazer na vida, e vou inventar uma coisa complexa. Tá? Um faturamento de hospital é um troço absurdo. Quem fez isso não tinha nada melhor para fazer na vida. Se a gente olhar para o que diz Michael Porter, é a instituição de maior complexidade de gestão. Né? Alguns dizem que é a segunda, né? Outros dizem que concordam com ele que é a primeira. É um complexo empresarial. Todo hospital é um complexo. Você tem várias empresas dentro de uma instituição, né? E tem 500 mil processos que se desdobram em outros 2 milhões de processos, todos eles, que nem diz o Daniel, com cheque, do cheque, do cheque, do cheque. E no final e no início de tudo, tem um paciente. Tem uma vida humana, tem uma necessidade, tem uma perspectiva humana. Então, se a gente pensar em inovação apenas para cumprir papéis econômicos de controle, cara, até pode ser. Se ela trouxer economia, talvez tenha uma boa finalidade. Mas ela tem que trazer uma experiência melhor para o nosso paciente, uma segurança maior para o nosso paciente. Seja pelo controle dos cheques, seja para nos evitar, via inteligência artificial, de cometer falhas que são evitáveis, né? Seja para ela otimizar um faturamento do hospital e, com isso, eu ter um pouco mais de recurso para remunerar melhor as minhas pessoas, para fazer projetos de treinamento, para devolver isso para as pessoas que usam o hospital, seja para melhorar a jornada do paciente dentro da instituição. E isso eu dizia para o Daniel logo que a gente começou a conversar, porque trabalhar com inovação, no mínimo, tu tem que enxergar pelo mesmo lado. Né? Claro que ele tem um olhar totalmente diferente, é próprio da inovação, mas a gente tem que... não pode haver conflitos de objetos. Né? Eu dizia, nós temos que ter inovação, essa inovação tem que estar permeada, ela tem que ser uma inovação democrática, ela tem que permear o hospital de ponta a ponta, mas ela tem que servir para melhorar a relação com o nosso paciente. Perfeito. Senão, não faz sentido. Semana passada eu visitei um amigo que está como gestor de tecnologia num hospital, numa cidade lá de Pernambuco. E a gente conversando sobre vários aspectos, ele recomendou a leitura de um livro que se chama Se a Disney Administrasse um Hospital. Já leu esse livro? Já li. Nossa Senhora, já está nas minhas anotações para poder comprar. Exatamente tudo centrado na experiência do paciente. Né? Se a gente promover uma experiência melhor para o nosso paciente, a gente consegue fazer com que todos esses processos trabalhem de forma coordenada, porque sem um paciente, um hospital não existe. Né? Exato. Ele serve para isso. Então, se tiver como propósito, né? Antigamente você tinha as empresas que tinham um quadro ali, missão, visão e valores. Para mim, hoje, pode jogar tudo fora e chamar de propósito. Qual é o propósito da minha instituição? De fato, eu consigo promover uma melhor experiência para o meu cliente final. Se a gente trabalha no segmento B2B, então
eu, como sou um provedor de instituições como a de vocês, eu tenho que promover a melhoria da experiência do teu cliente final. Senão, tem alguma coisa de errado na minha proposta de valor. Para nós aqui, Tiago, a gente tem trabalhado, nós temos valores muito presentes e muito fortes, que são os valores maristas. E dispensam comentários. A gente tem que identificar, e esse é o nosso desafio, é o desafio da gente no dia a dia no hospital, na inovação, se os processos que a gente está implantando refletem os nossos valores. Porque senão existe uma dicotomia e valores passam a ser apenas uma declaração Exato. E não uma prática. Mas a prática é o dia a dia e a prática é o processo. Perfeito. Né? E quando eu falo em presença, que é um dos nossos valores, que presença é essa? A presença está atendendo um paciente, ficando 15 minutos ele de um lado da mesa, o atendente do outro lado olhando para baixo num teclado, isso é presença? Isso é entrega? Ou se eu posso usar a tecnologia para usar esses 15 minutos para acolher, para encaminhar, para reduzir o tempo dele naquela trajetória, sempre lembrando que o nosso paciente, via de regra, não, a grande maioria, ele está lá contra a vontade. Sim. Na, Ninguém gosta de ir para o hospital. Diz, nossa, vou botar uma roupa bonita e no lugar de ir no shopping, eu vou no hospital. Ele não foi para o shopping, né? Ele não foi pro shopping. Ele não queria estar lá. Não, exatamente. Ele não já está contrariado. Então, se ele precisa estar lá, que promova uma melhor experiência. Até a gente, uns 2, 3 meses atrás, a gente participou de um podcast do Grupo Mídia e me perguntaram acho que a adoção de tecnologia, ela tem várias finalidades, mas quando olha para o indivíduo, né? Eu fiz um comentário do seguinte sentido: quando você chega em qualquer hospital que não tem uma tecnologia, você não é um indivíduo, você é próximo. Né? Porque eu não tenho o nome do Daniel, não tenho o nome do Oswaldo, do Rodrigo, do Tiago, eu sou próximo. Né? Então, a partir do momento que eu chamo, acho que o som mais importante para qualquer indivíduo é o seu nome. Você pode estar fazendo qualquer coisa, se alguém chama teu nome, tu para poder ouvir. Sim. É o som que a gente é reiterado a escutar quando a gente é bebezinho, pela nossa mãe, pelo nosso pai. E se isso é importante, a gente tem que tornar isso importante para o nosso paciente, né? Para o nosso usuário do serviço, para o nosso beneficiário, seja qualquer que seja a perspectiva, hospital, operadora, rede pública do SUS. Então, esse bate-papo foi assim, ó, eu estou aqui olhando o horário, né? Se deixasse, a gente ia embora, né? Mas a gente já vai ter que encaminhar para o nosso fim. Eu acho que deixa uma pontinha para a gente fazer uma outra rodada. Né? Vamos fazer um MBA com o Oswaldo, né? Vamos fazer uma rodada aí de outros podcasts para o Oswaldo nos engrandecer. Mas já fica a provocação aqui, porque eu acho que ele tem que pensar em alguma coisa, pelo menos um videozinho para ele falar alguma coisa. Uma vez a cada 30 dias, Daniel. Resolve isso aí. Vai lá na sala dele. Você vai escolher alguma coisa para falar aqui em 5 minutos. Isso. E a gente aí faz uma bibliotecazinha, bota num portal e faz com que todo mundo queira conhecer um pouquinho mais, porque foi uma experiência fantástica. E aí eu queria encaminhar para as nossas considerações finais. Eu queria ouvir, né, um pouquinho do Rodrigo, o que é que ele pode trazer como mensagem para quem nos acompanha sobre o que a gente conversou aqui, né? Depois eu queria ouvir o Daniel e o Oswaldo, para que a gente deixe isso não como o final desse nosso encontro, né, mas como uma provocação para a gente possa refletir para além do que a gente discutiu aqui. Né? Beleza. Primeiro, a gente tem que falar do Health Meet, foi um excelente evento. Tivemos aí muitas pessoas circulando, mas eu acho que o mais importante foi a cocriação que a gente acabou fazendo dos hospitais, das empresas, enfim, todas as pessoas que aqui estavam. O bate-papo aqui, ouvi o Oswaldo com todo carinho, né? E realmente é uma aula de vida. Eu tive o prazer de sentar na mesa com ele no jantar e já tive uma lição de vida, quase um MBA num jantar, agora mais um MBA no... E fique tranquilo que realmente a tua capacidade de não só de ter a experiência, mas de transmitir esse conhecimento para a gente, eu acho que de uma forma simples, singela, tranquila. Então, eu já me sinto muito feliz. A gente tem essa aproximação com o BioHub aqui de Porto Alegre. Para nós foi uma excelente cocriação. O Hospital São Lucas é um dos mantenedores, um dos entes criadores, né? Principalmente o Daniel está aqui conosco nessa figura. A gente fala muito bem do nosso amigo Geraldo Aguiar também, que foi um dos maiores mentores do BioHub. E eu sempre que me
perguntam como a Noxtec está em Porto Alegre, né, eu faço esse convite. Venha conhecer o Tecnopuc, venha conhecer. Não que a gente não tenha outros hubs, a gente tem, mas a forma como a gente está fazendo diariamente é mais fácil, é mais tranquila, vamos colocar. Não tem aquela pressão fornecedor-cliente. A gente está realmente num ambiente de cocriação, de entender daqui a pouco que a demanda do hospital ela pode ser, cada um ter a sua, mas tem as coletivas dos hospitais que estão ali permeando com a gente, né? E tem soluções que estão vindo da academia que não tem o viés negócio, e a gente, como daí já é uma empresa, já está mais estabelecido, já tem essa cultura, consegue dar até dicas e encaminhamentos. Então, eu acho que nós, como uma empresa consolidada, como é o caso da Noxtec, atendendo em 22 estados, muitos e muitos usuários no país, a gente consegue agregar nesse porte. Porque a gente tem ali startups, tem hospitais, daqui a pouco esse casamento não dá muito certo, porque cada um tem uma visão muito distinta, e o Oswaldo foi muito pontual nesse item, e a gente já tem essa visão de, o hospital funciona assim, é desse jeito, as pessoas que lá estão, e vários entes, né? Tem área técnica, tem área administrativa, tem área de inovação, tem área de tecnologia, você precisa fazer esse entendimento. Então, acho que é o que a Noxtec tem contribuído hoje dentro do Tecnopuc, e é o que a gente espera permear aí por muitos anos. Maravilha. E aí, Daniel, o que achou do nosso bate-papo aí? O que é que você deixaria como mensagem? Eu provoco para deixar mensagem para quem não é daqui. Porque quem é daqui já bebe da já fonte. Conhece, exato. Quem não é tem que conhecer. Principalmente agora com o aeroporto liberado, então está mais fácil de vir para Porto Alegre, né? Sim. Primeiramente, agradecer o convite, né, por esse bate-papo. Esse bate-papo que muitas vezes acontece lá no BioHub, né, diariamente quando a gente se encontra. Também agradecer o Oswaldo, né, pelo MBA, mais uma vez. Sabe que eu já tinha uma ideia lá atrás que eu desenhei e apresentei, mas é que ainda não vingou, tem que dar uns macetes, mas aqui, spoiler, eu queria criar o HS Learning, que é pegar os profissionais de mercado mais bem consolidados dentro do nosso hospital e vender cursos de pequena duração, de extensão, para o mercado de saúde, né? Daqui a pouco vocês podem ver que o Oswaldo pode aparecer por aí. Vamos monetizar o Oswaldo. Vamos pegar esses conselhos e gerar uma monetização. Exato. Tem tudo a ver, né? E também agradecer pelo Health Meeting, né? Ter sido feito mais uma vez a sua segunda edição aqui, dentro de casa, aqui na PUC-RS. O Gilmar de la Rosa teve essa ideia brilhante de trazer esse evento para cá, para Porto Alegre. A gente precisava de um evento dessa magnitude. Proporciona aí várias conexões e networking, tanto com o pessoal daqui da nossa aldeia, quanto de vocês, né, que vêm de fora, vêm conhecer, oportuniza abrir essa cabeça. Quero deixar o convite para virem conhecer não somente o Hospital São Lucas, mas também o Tecnopuc BioHub, e dizer que o Hospital São Lucas, eu quero que ele seja a primeira porta a ser batida para o empreendedor que está criando algo, para que a gente possa viabilizar a validação, né, de acordo com as nossas demandas ali dentro do hospital, a gente conseguir sentar e fazer com que a gente também tenha uma cultura de inovação dentro de casa, para que os nossos profissionais, a expertise deles, possam contribuir para o desenvolvimento desses negócios. Maravilha. Eu costumo dizer que, assim, todo conhecimento que você não compartilha, ele não tem valor. Então, a provocação que eu fiz, que bom que o Daniel já está pensando em alguma coisa nesse sentido, né? A gente, não o link da instituição de ensino, mas foi uma brincadeira aqui, mas eu acho que de brincadeiras com um tom de verdade é que nascem excepcionais ideias, né? E a gente não vê nada nesse sentido. Então, eu acho que empoderar as pessoas que têm um determinado conhecimento, vem aqui, para aqui, na frente, tu vai falar um pouquinho sobre tal conteúdo. Para quem está assistindo, aqueles 5 minutos que aquele profissional que tem um baita de um conhecimento puder acessar, é uma baita de uma pós-graduação. E quando a gente fala de pós-graduação, é porque você vivencia aí algumas disciplinas do conhecimento que você nunca vai utilizar, né? É só você ver quando é que você usa a fórmula de Bhaskara, né? Tem um amigo meu que disse que usou a fórmula de Bhaskara para fazer uma adaptação no terreno dele. Vai, né? Arrumar outra coisa para fazer, Pelo né? amor de Deus, cara. Não, aí, para cima de mim. Estava com tempo. Exatamente. E aí, dá espaço para as considerações aí do Oswaldo, o que é que achou, enfim, a sua mensagem aí para todo mundo que nos acompanhou aí nesse nosso encontro de hoje. Rodrigo, Tiago, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado
pelas conversas, pelos bate-papos que a gente está tendo desde São Paulo, né, Sim. do último evento, ver como os eventos são bons para que a gente possa estar criar conexão, né? criando conexão e trocando ideias. Obrigado, Daniel, né, por estar junto e estar compartilhando essa trajetória do Hospital São Lucas. Obrigado especialmente pelas opiniões carinhosas de vocês, que a gente sabe que tem uma boa dose de carinho, né, nesse processo. E quem sabe, só ficar uma provocação, Daniel, quem sabe a gente faz uma sequência para falar dos erros cometidos. Muito bom. Porque a gente sempre fala, claro, dos sucessos, mas eu aprendi com uma empreendedora da área do comércio, depois que ela faliu uns 4, 5 negócios, e o sexto deu muito certo, o quanto ela aprendeu, né, nessa trajetória. E às vezes a gente tem vergonha de falar, e quando a gente fala de inovação, a gente não pode ter vergonha do erro, né? Sim. A gente não pode ter vergonha nem medo do erro, a gente tem que poder aprender com ele e evoluir. Gerar melhoria. Mas deixar só uma provocação. Obrigado pelo espaço. Eu acho que sempre que a gente pode falar de saúde, levar isso para outras instituições, para outros lugares, a gente está falando de algo que interfere na vida das pessoas. Todo o ecossistema que opera este negócio saúde, esta missão saúde, ele é corresponsável à vida, à saúde da pessoa que está lá na ponta, as famílias daquelas pessoas que estão lá na ponta. Então, a gente não pode jamais perder isso, porque o dia que a gente perder isso, não faz mais sentido a gente estar nesse mercado. Né? E aí toda a trajetória de dificuldade, de desafios que vocês passam, que a gente passa, ela vai perder o sentido. E aí a gente vai ter que fazer outra coisa, né? em vez de fazer isso. O Daniel já colocou, acho que vale reforçar, o Hospital São Lucas é um hospital universitário. É um hospital de ensino, de aprendizagem, de teste, de evolução, de provocação. E a gente não pode também fugir desta missão. Sim. E, como tal, ele está aberto para qualquer tipo de provocação, para as coisas que possam fazer sentido, especialmente para aqueles parceiros que possam enxergar a missão da mesma forma que a gente enxerga. Aí já é o primeiro alinhamento e a gente pode ir adiante. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo bate-papo, pelo aprendizado com vocês, e a gente fica à disposição para continuar conversando sempre que a oportunidade permitir. Esse é um parênteses interessante do São Lucas, porque eu acho que uma das primeiras instituições que me abriu a porta para eu visitar, para quem não era da saúde, e poder crescer, foi o Hospital São Lucas. O Daniel não estava aqui ainda na época, o nosso amigo Guilherme Barros acho que não também. era nascido. Esse viés aí... Não vou falar em idade aqui. Vou parar. Não. Mas esse viés do Hospital São Lucas é muito interessante, porque como a gente está falando de vir conhecer o Tecnopuc, principalmente para quem é do... E isso é muito importante. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul e eu faço comentário, porque o Hospital São Lucas hoje ele é um dos mais abertos a receber as comitivas do interior, que tem muita dificuldade de processos. Imagina, se a gente está falando da capital, vamos entrar no interior. E o Hospital São Lucas tem um cunho, muito pelos valores maristas, é claro, de receber essas comitivas do interior que levam um grande aprendizado para melhorar o seu processo lá na ponta. Então, reforçar, eu acho que isso é muito importante para quem estiver nos ouvindo aí de fora, principalmente. Beleza. E eu tenho, não sei se vocês perceberam, durante todo o nosso bate-papo, eu sempre procurei reforçar para que vocês trouxessem perspectivas para quem não é gaúcho. Porque eu volto a dizer, quem é já consegue entender. Essa visão. Né? Para mim é um privilégio recorrente voltar aqui e beber dessa fonte também, porque eu acho que aqui eu acho que a gente, quando sai daqui, sai se sentindo até mais inteligente, né? Porque é um ambiente acadêmico, né? Um hospital universitário, né? Não só por todo o conhecimento absorvido aí, baseado na experiência e na vivência e na filosofia que o Oswaldo nos traz, né? Esse olhar da saúde, da filantropia, do ponto de vista da sustentabilidade, né? E eu acho que mais preciso ainda foi a tua fala no que diz respeito ao erro, né? Até porque quem não erra não inova. Hoje, se a gente acende uma lâmpada, é porque Edson ele viu 999 formas diferentes de não aplicar ali o que ele precisou fazer para poder acender a milésima, né? Então, ele não errou 999, ele testou 999 formas diferentes para chegar ao êxito, né? Então, a gente tem vários exemplos aí, né, de jogadores de basquete, de futebol, que foram rejeitados, enfim. Então, mas todos eles tinham algo em comum: perseverança, persistência, propósito, né? E a gente só está aqui
contaminado pelo vírus da saúde por conta disso, né? A gente continua aí batalhando para ver uma saúde melhor, até porque a gente também precisa estar saudável, né? Perfeito. Então, acho que nos dói ver alguém que não pode resolver seus desafios de saúde se a gente não consegue tentar contribuir de alguma forma, né? Porque a gente se vê naquela situação, né? Então, esse conteúdo que vai ser gerado aqui, ele não é da Noxtec, ele é nosso, né? Então, já estender aí para o São Lucas, compartilhar com o BioHub, com quem se sentir à vontade em fazer uso disso, para poder expandir, porque eu acho que foi excelente nosso bate-papo. Depois, quando a gente for divulgar, colocar as redes sociais, né, do São Lucas, do BioHub, da Noxtec e de todas as empresas que estão junto conosco, né? Então, aproveitar aí para mandar um grande abraço para os nossos amigos da Cisquads, o Guilherme Barros, o Guilherme Sander, né? Nosso presidente Robson Catão, que esteve aqui conosco, né? Fazia muitos anos que ele não vinha a Porto Alegre, e ele já foi cooptado pelo vírus da saúde gaúcha, novamente. né? A gente já está puxando ele para voltar aí o mais breve possível, para da próxima vez ter tempo de aí sim entender um pouquinho dos hospitais, visitar os hospitais parceiros conosco. O São Lucas, não preciso dizer, né, que está entre os principais que a gente vai estar fazendo esse bate-papo, e investir aí alguma iniciativa no BioHub nesse nosso próximo encontro presencial aqui, e que fica a provocação para outros bate-papos como esse aqui, em outras oportunidades que vierem daqui por diante. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Fica aí para a provocação para a próxima edição do nosso Noxcast, e obrigado a todos.